Olá pessoal, estou gravando esse vídeo para explicar então um pouco como é que nós vamos resolver os nossos exercícios do nosso curso de Metodologia Básica de Custos, envolvendo esses conceitos de custos que nós trabalhamos na nossa primeira área. Tá? Essa sequência de passos aqui é uma sequência que eu estou propondo para vocês, então ela não é necessariamente vista no livro A, B, C ou D ou E, mas ela é uma sequência que, para a resolução dos exercícios que nós estamos propondo, são adequadas. Então, o primeiro passo, quando vocês receberam lá um estudo de caso para resolver um exercício de custos. Então, lá, o estudo de caso de um pipoqueiro. Então, uma empresa que vende pipoca, ele quer saber qual é o lucro dele. Essa apuração do lucro, para viabilizar a contabilização do lucro e do patrimônio dele, então, tanto o balanço patrimonial quanto montado RE, é fundamental que ele trabalhe com informação de custos. O que eu quero mostrar para vocês é um fluxo de atividades que nós vamos fazer para conseguir entregar as informações necessárias para montar o balanço patrimonial e montar a demonstração do resultado de uma determinada empresa. Então, para montar essas duas demonstrações contábeis, nós temos que evidenciar a informação de custo e nós começamos identificando qual é a informação que vai para os estoques. Então, qual é o meu custo da minha produção. A primeira coisa, então, é a separação dos custos e despesas. Recapitulando, a diferença de custo e despesa é que custo é um gasto associado ao processo produtivo, despesa é um gasto não associado ao processo produtivo e mais associado e vai ser reconhecido de acordo com o período em que ela ocorreu, conforme o princípio da competência. Então, essa separação, ela na prática se dá pela identificação de todas as notas fiscais de contas a pagar, então tudo aquilo que eu paguei para os meus fornecedores, funcionários, etc. Tudo aquilo que saiu da minha empresa, eu vou pegar todas aquelas notas lá que eu paguei e vou classificar elas entre o que é custo e o que é despesa. Não necessariamente toda a informação de uma nota vai ser custo ou toda a informação de uma nota vai ser despesa. Então, cada item daquelas notas fiscais eu vou classificar. Vai então lá minha empresa vendedora de pipoca, pegar todas essas notas e classificar. Daquilo que é custo, eu vou calcular o custo de produção. Aquilo que é despesa, eu vou guardar num cantinho aquela informação para utilizar depois na minha última etapa, lá na montagem da demonstração do resultado do exercício. Então, daquilo que é informação de custo, eu quero calcular o custo de produção. Então, inicialmente, o quanto custou produzir. Esse custo da produção, ele está associado a somar quais são os meus custos diretos e os meus custos indiretos, por unidade. Então, dentro de apurar o custo direto unitário, eu tenho aqui dentro a apuração do material direto aplicado, e aí a gente tem a aplicação bem de uma regra de 3, quanto daquela matéria-prima eu usei, quantos reais custou aquela matéria-prima que eu comprei dos meus fornecedores, e além disso, nos custos diretos, ainda a mão de obra direta. Pensando lá no pipoqueiro, ele vai considerar aqui quanto que ele pagou pelo milho da pipoca. Comprei 10 quilos de milho de pipoca, paguei tantos reais por quilo, logo paguei tantos reais em milho de pipoca. Quanto eu gastei em embalagens, quanto eu gastei nos envelopes, né, onde ele serve a pipoca, e quanto ele gastou na mão de obra da pessoa que está lá na produção daquelas pipocas. Esses vão ser, via de regra, assim, né, salvo qualquer melhor juízo, os custos diretos. Depois eu vou trabalhar então em cima dos custos indiretos. Continuam sendo custos, então aquilo que foi gasto na produção, mas aquilo que não é apropriado por consumo. Então, a quantidade de pipocas e de embalagem é fácil identificar quando eu vendo uma embalagem de pipoca. Vai um envelope, vai tantos miligramas lá de pipoca que eu vendi, ou tantos quilos de pipoca que eu vendi. A apuração dos custos indiretos, então ela inicialmente vai se dar para as linhas de produto e depois para as unidades de produto. Dependendo os meus custos diretos, não é que eu não aproprie ele para as linhas de produto, eles também vão. Só que como eles são diretos, eles vão ser diretamente alocados à linha. Eu não preciso evidenciar essa etapa do meu fluxo de tratamento da informação. Então os custos indiretos, vou dar um exemplo para vocês agora do gasto com gás do meu pipoqueiro. Então quanto ele gastou de gás para produzir as pipocas. Ele tem lá na carrocinha dele, ele sabe que para fazer pipoca salgada é mais rápido que fazer pipoca doce. Porque a pipoca doce ele tem que ir lá derreter o açúcar, sei lá do que é a calda dele, mas ele leva mais tempo ali dentro. Então o gasto com gás, ele
vamos considerar aqui que ele fez um estudo histórico lá, ele sabe que ele gasta 2/3 do gás dele é gasto para pipoca doce e 1/3 para pipoca salgada. Então, a partir desse estudo, ele definiu a base dele de rateio e disse 1/3 do valor do gás é para linha de produto pipoca salgada, 2/3 do valor do gás é linha de produto pipoca doce. E são esse é 100% dos produtos que ele vende. Então ele conseguiu apropriar todo o custo indireto para todas as linhas de produtos. Agora ele vai pegar aquele 1/3 que era do gás da pipoca salgada e vai aplicar para cada unidade de pipoca salgada que ele vendeu. Aí ele conseguiu dizer quanto de gás tem em cada pacote de pipoca. Tá? Esse é o objetivo. Somando então quanto de custo direto ele teve no pacote de pipoca salgada e quanto ele teve de custo indireto no pacote de pipoca salgada, ele sabe qual é o custo total de produzir um pacote de pipoca salgada. Esse é o objetivo do cálculo do custo de produção, somar os custos diretos e indiretos para cada unidade de produto. Com esse valor dos registros unitários, do custo unitário de cada linha de produto, eu vou fazer então o registro do estoque. Eu vou lá naquela tabelinha que tem saldo inicial, entrada, saída e saldo final e vou registrar. Sabendo que aquela informação que está no saldo inicial é aquilo que vem do período anterior. Dentro do saldo inicial, o que a gente vai registrar? Quantos produtos tinha no estoque, qual era o valor do custo médio de cada unidade daquele produto e qual era o valor do estoque em si. Então a multiplicação da quantidade de produtos por seu custo médio unitário de cada uma daquelas unidades, a multiplicação das duas partes, vai dar qual é o total do saldo inicial de estoque. Nas entradas de estoque vai vir justamente esse valor aqui, o custo da produção. Vou dizer quantas unidades eu produzi e qual é o custo de produção unitário, ou seja, a soma do custo direto e indireto de cada unidade que está entrando. Para que eu saiba que o custo total de produção de um determinado período é as quantidades produzidas vezes o custo unitário de produzir cada uma daquelas unidades. Ok? Depois disso, no registro de estoque, eu vou registrar a saída de estoque. A saída do estoque é o volume, a quantidade que sai do estoque é a quantidade que eu vender. Tá? Então, lá pelo meu volume de vendas é que eu vou saber qual é a quantidade que sai e qual é o custo médio que sai, qual é o que eu vou registrar no custo da saída. Esse é o valor do preço médio ponderado móvel. Então, a minha quarta etapa, ela viabiliza continuar a preencher o registro dos estoques na parte do custo médio das unidades que sai de estoque. O preço médio ponderado móvel, lembrem, ele é uma mistura do custo médio do saldo inicial com o custo médio das entradas. Então ele vai pegar o total do custo médio do saldo inicial mais o total do custo médio das entradas e vai dividir pela quantidade do saldo inicial mais a quantidade das entradas. Ok? Se vocês têm dúvida ou não entenderam bem o que eu acabei de falar, recapitulem a aula lá que nós falamos do tratamento dos estoques e essa fórmula foi bem apresentada. Logo, o custo médio da saída é igual a esse preço médio ponderado entre o valor do saldo inicial e das entradas. Então é uma mistura daquilo que já tinha com o valor novo que entrou. Logo, a quantidade da saída é a quantidade do volume de vendas, o custo médio da saída é o preço médio ponderado móvel, a multiplicação das duas coisas vai me dar qual é o total da saída dos estoques, que é o CPV. Então, qual é o valor do CPV? É a saída dos estoques. E o que sobra nos estoques, então, saldo inicial mais as entradas menos as saídas, é o saldo final, a quantidade se calcula assim, e o custo médio é o mesmo custo médio utilizado na saída, é o custo médio unitário que vai se ter para o saldo final de estoque. Multiplicando as quantidades que restaram no estoque vezes seu custo médio unitário calculado, a gente vai ter o total da conta de estoque. Esse valor do saldo final da conta de estoques, que nós registramos aqui, esse é o valor que vai aparecer lá no balanço patrimonial no final do período. A conta estoques vai ter aquele valor quando a gente está falando de estoque de produtos acabados. É o que está no saldo final. Então, já misturei aqui, falei para vocês da necessidade de calcular o preço médio ponderado móvel. Sempre que tem uma entrada em estoque, via de regra, o preço médio ponderado vai mudar. E inventariar os meus estoques. Acabar de preencher essa tabela aqui dos estoques. Feito? Com essa informação, então, da tabela totalmente preenchida, eu já posso, então, iniciar e finalizar o preenchimento da minha DRE, da demonstração do resultado do exercício. A DRE que nós vamos utilizar, ela tem uma estrutura básica, bastante simples, e eu vou colocar aqui para vocês agora. Então, gente, essa aqui é uma estrutura simplificada de demonstração de resultado do exercício. Tá? Então, essa é uma DRE simplificada. Simplificada porque
aqui eu estou falando somente dos gastos operacionais, não estou falando daquilo que é não operacional e nem vou entrar muito no mérito da apuração dos impostos sobre as vendas, nem dos impostos que são impostos sobre a renda, né, sobre o lucro da empresa, imposto de renda, contribuição social, que não é o nosso mérito agora, vai ser o mérito mais da parte tributária. O que importa aqui é que nós consigamos calcular qual é o resultado líquido, tá? Qual é o lucro líquido. O lucro, esse valor aqui, o lucro antes do imposto de renda, que é o que nós queremos identificar agora. Então vejam o seguinte, isso aqui é que nem uma equação, só que está na vertical, não está na horizontal como nós normalmente vemos. O que nós vamos calcular dentro de uma DRE é isso. Primeira coisa, qual é a receita bruta de vendas? Então essa sigla ali, RBV, normalmente representa o que é a receita bruta de vendas. Esse cálculo aqui ele é feito ou pela soma das notas fiscais emitidas no período, ou nos nossos exercícios vai ser igual a quantidade vezes preço. Então, a quantidade vendida vezes o preço de venda, tá? Essa vai ser a nossa regra básica para identificar esse valor. Depois, menos os impostos sobre as vendas. Então aqui entra, por exemplo, o ICMS, né? É um dos tipos de impostos sobre vendas. O cálculo dele, para os nossos exercícios, também vai ser simplificado, porque nós vamos dar para você qual é a alíquota do imposto e vocês vão simplesmente aplicar esse percentual sobre a receita bruta. Então eu vou dizer que lá é 17% de ICMS, então vai ser a receita bruta de vendas vezes 17%, é o valor que vai dar aqui dos impostos a abater. A diferença entre a receita bruta e os impostos, ou seja, receita bruta menos impostos, é igual à receita líquida de vendas. Tá? E esse valor aqui, a receita líquida, muito importante para a gente. Da receita líquida, eu vou então diminuir qual é o meu custo do produto vendido. Essa informação aqui vem da onde? Essa informação vem lá da minha saída de estoque. Então, aqui a informação é da saída do estoque. E aqui, como eu falei, o percentual que o exercício vai dar para vocês. Então, a receita líquida menos o CPV é igual ao meu resultado bruto ou lucro bruto, tá? O nome correto de se chamar é resultado bruto, mas vocês vão ver em muitos exercícios e muitos livros eles falarem direto do lucro bruto, LB, né? A sigla. Depois que eu tenho então o meu resultado bruto, eu vou deduzir as despesas. E de onde é que vem essa informação aqui das despesas? Veio lá do meu primeiro passo, da separação entre custos e despesas. Isso aqui então vem lá da soma das notas fiscais do meu período, né? Então de tudo que foi considerado como despesa. Tudo que é de um determinado período, por exemplo, todas as notas onde tinha despesa entre 1 de janeiro do ano de 2020 e 31 de dezembro de 2020, todas aquelas informações de despesa vão ter que ser lançadas aqui, tá? E é também por conta dessa aplicação de alocar 100% das despesas do período na demonstração do resultado do exercício que eu atendo o princípio da competência. O que seria errado eu fazer? Seria errado eu pegar as despesas e considerar elas como se fossem custos e colocá-las para dentro do estoque. Então ratear as despesas dentro dos produtos da minha produção, porque o que acontece? Eventualmente eu vou ter produtos que não vão ser vendidos, então que vão permanecer dentro do estoque. Se eu ratei as despesas para cada unidade, aquela porçãozinha de despesa de um produto que está alocado a um produto que não foi vendida, ela vai deixar de ser reconhecida no período em que a despesa de fato aconteceu e só vai ser reconhecida no período em que aquele produto for vendido. E aí eu firo o princípio da competência. Por isso é que 100% das despesas vão aparecer na DRE. Então, no resultado do exercício, porque ela faz jus a um período específico. Logo, o lucro bruto, o resultado bruto, menos as despesas, vai me dar então meu resultado líquido, ou o lucro líquido do exercício, que depois, descontados de outros tipos de despesas não operacionais que uma empresa possa ter, vai formar lá, via de regra, então, o nosso lucro para apuração do imposto de renda e da contribuição social. Tá? Essa estrutura, como eu falei para vocês, é simplificada, mas é até aqui que a gente vem com os exercícios de custos. Normalmente é até aqui que se vai. Independente do método de custeio que se esteja considerando, a sequência não muda, tá? Aqui eu escrevi tudo pensando na absorção, mas quando eu vou pensar no custeio variável, a única coisa que vai mudar é que o valor do CPV vai englobar algum tipo de
vai considerar algumas informações e não outras. E nas despesas, idem. Então, aqui no CPV, falando de custeio por absorção, o que nós estamos considerando? Pensando lá naquela estrutura toda das informações de custos. Nós estamos pensando nos custos diretos mais os indiretos. E aqui todas as despesas. Se nós, como vamos falar depois, de custeio variável, o que é considerado dentro do CPV no custeio variável é apenas os custos variáveis. Então os custos fixos não estão sendo considerados ali, vão ser considerados depois da apuração do resultado bruto, junto com as despesas fixas. Então há uma separação não do que é direto e indireto e depois das despesas, mas uma separação de tudo que é variável e depois tudo que é fixo, tá? Não vamos botar a carroça na frente dos bois, o que importa agora é entender que para resolver os exercícios de custeio por absorção, essa lógica aqui é a que nós vamos seguir, tá ok? Então, reforcem aqueles passos que eu apresentei antes, tenham essa estrutura de DRE em mente, saibam que da tabela do inventário dos estoques é que eu vou dar a informação do valor da conta de estoques e com essa informação toda calculada eu já tenho condições de alimentar toda a minha DRE e todo o meu balanço patrimonial e essa é a competência, uma das principais competências que nós queremos formar nessa disciplina de metodologia básica de custos. Muito obrigado, até mais.